Vamos passar para o nosso segundo período. E conforme nós temos falado, é a manifestação do amor de Deus de outra forma. Essa pessoa não gosta. Ira, correção, repreensão, cinta, peia. Abacuque capítulo 2. Abra aí, por gentileza. É? Quando você ligar para mim choramingando, eu vou falar isso para você. Quando falar assim, ai pastor, eu vou falar assim, lembra que você falou para mim? Olha a glória a Deus aí, irmão. Glorifica a Deus na luta. Hein, Dinha? Aleluia. Aí. Abacuque capítulo 2, verso 6 em diante. Abacuque capítulo 2, verso 6 em diante. Assim diz a palavra de Deus. 2:6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que te hão de abalar. Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo, e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Palavra do Senhor, amém? Estamos meditando em Abacuque, capítulo 2. Semana passada nós começamos a falar sobre... demos continuidade sobre o juízo de Deus sobre os caldeus ou os babilônicos. É uma coisa que a gente vê como que recorrente dentro dos meios cristãos, em que as pessoas elas têm dificuldade de olhar a prosperidade do ímpio e achar que ela vai perdurar para sempre. E nosso coração, ele almeja o que o ímpio tem, e isso é pecado. E Deus está falando com Abacuque exatamente sobre essas dificuldades, que apesar de elas serem aparentes, elas vão continuar acontecendo. Nós aqui na terra, nós não vamos ver justiça. A justiça, ela procede de Deus através das nossas vidas, mas é sobre um grupo de pessoas pequeno. Não são todas as pessoas, ou a sua grande maioria, são pessoas que procuram... Olha os dois aí, hein? Por favor, hein? Tá? Perdi. Um grupo pequeno de pessoas são as pessoas que fazem a diferença. Você faz parte desse grupo pequeno de pessoas em que você tem a função de ser sal da terra e luz do mundo. E aí você tem que imaginar, é muito mais fácil ter luz ou ter trevas. É muito mais fácil estar salgado ou sem sal. Quando você pensa na abrangência da população e da terra, você vai chegar à conclusão que tem muito mais trevas do que luz. A gente vê isso na sociedade, na ação humana. Se você mesmo analisar o seu coração como um salvo, como um cristão, como um santo, como o apóstolo Paulo fala, você vai identificar no teu coração quão longe você está desse cristianismo que é o cristianismo ideal. No início que você falou de o servo de Deus invejando arrogante, né? O Salmo 33 fala isso, né? Que ele invejava os arrogantes, que para eles não há preocupações, que confessar de inércia, ele vai falando, né? Que no início, aí depois ele reconsiderou, né? Lembrou o fim que eles vão ter. Entenda que essas pessoas elas vão ter um fim desagradável. Não queira medir
o que aparentemente é algo agradável para a vida que você está vivendo hoje. Abacuque 2,6 nós vivemos na semana passada também, deixa eu ver. Sim. Nós falamos que o profeta ele começa a questionar, ele fala até quando? E aí Deus ele continua falando sobre a humilhação. 2,7 continua falando a mesma coisa e nós chegamos a Abacuque 2,8. Deus falando uma palavra direta para os caldeus. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos se despojarão a ti. A mesma medida que eles mediram é a mesma medida em que eles vão medir. Elementos humanos e não humanos do mundo são da alçada do Todo-Poderoso. O Senhor, Ele olha para todas as situações, para todos os seres. Ele olha para os salvos, Ele olha para os ímpios, Ele olha para a natureza, por tudo que foi criado. Os homens e suas terras, a cidade e seus moradores têm sofrido violência indescritível, é o que nós temos visto na nossa sociedade brasileira. Em virtude dessas razões combinadas, os orgulhosos vencedores deverão sofrer uma retribuição apropriada. Cada um vai receber o que merece. E aí nós fechamos na semana passada com o questionamento da Chile. Quer dizer que aqui se faz, aqui se paga? Nem sempre. Tá? Nem sempre. Foi o que eu respondi. Entenda que a repreensão de Deus sobre a sua vida, ela é uma manifestação do amor dele, porque ele te ama e ele não quer que você continue nesta caminhada. Aqueles que não têm a repreensão na terra, o que acontece é que eles vão continuar fazendo o que lhe agrada. Quando a gente vê essas pessoas que fazem defraudação nos bancos, desvio de verbas, por que eles param? Porque eles são pegos. E se eles não forem pegos, eles não param. É ação humana. E aí nós finalizamos a aula da semana passada falando sobre Mateus capítulo 7, verso 2. Abre aí para a gente ler de novo. Gosta que faz a sua vontade, né? Hein? Gosta que faz a sua vontade, né? Mateus capítulo 7, verso 2. Todos nós fizemos o mesmo, Helena. Nós conhecemos toda essa história, tá? Nós todos fizemos a mesma coisa. Tá? 7:2. 7:2. Por favor. Pois com o critério com que julgares, serei julgado, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. E aí, finalizei na semana passada falando, quer dizer que nós não podemos julgar. E aí ainda brinquei, todos os magistrados, todas as pessoas que praticam advocacia vão direto para o inferno, porque eles estão basicamente fazendo julgamentos. Não, esse é um pensamento que eu taxei, como ridículo. Nós temos que entender o que o texto está falando. Não é que nós não podemos julgar, pelo contrário, nós somos levantados por Deus. O que é ser sal da terra? É ser juiz. Não um juiz que julga, mas um juiz que traz entendimento, capacitação, um juiz que traz conhecimento da palavra e apresenta para as pessoas, o que elas estão vivendo contra a palavra. Então a ação nossa de juiz é essa. E nós temos a obrigação, nós não podemos deixar correr. Essa ação, eu vou deixar correr, não pode. Nós já falamos sobre a função do atalaia. Pastor, o que Mateus capítulo 7, 2 está falando? Com o critério com que julgares, você julga as pessoas com leviandade ou com conhecimento de causa? Dentro do nosso escopo humano. Claro que nós não conhecemos todas as coisas. Mas quando você vai, eu chego e vejo o Rafael fazendo tal coisa e eu tenho que repreendê-lo porque eu estou vendo que ele está agindo. Eu procurei ver toda a situação que está em volta. Eu procurei entender o que está acontecendo antes de trazer para ele uma palavra de repreensão, ou eu aponto o dedo para apontar, que é o que nós fazemos. E aí Deus fala, com o critério que julgares, você vai ser julgado. Se você é uma pessoa que julga as pessoas e as situações com leviandade, sem prestar atenção, sem zelar, sem orar, sem buscar nada, isso vai acontecer com você também. E essa é a chamada de atenção. Não é de você julgar ou não julgar. É algo que eu já expliquei para vocês sobre também matar. Não posso matar. Se matar, você vai para o inferno. Não tem nada a ver. Se eu, na minha casa,
Rosângela e Luísa estão lá em casa. E um ladrão entrar dentro de casa e atentar contra a vida dos meus, eu tenho a obrigação de retalhar da maneira que for necessária para que elas não sofram punição. Se eu vou ser preso, se eu vou passar a vida inteira na cadeia, não importa, perante a lei de Deus eu tenho obrigação de proteger aqueles que são meus. Até matar não, vai direto no matar. Porque você tem que eliminar a possibilidade da pessoa trazer qualquer dano. Então eu dei uma aliviada, mas já que você falou, entrou na minha casa, eu tenho a obrigação de matar aquela pessoa. Porque ela está afetando. É claro que tem um julgamento em cima disso. A pessoa entra com uma arma, eu vou violentar, eu vou fazer isso, eu vou matar, o que eu tenho que fazer? Eu, como marido, como sacerdote, eu tenho a obrigação de fazer o quê? Chegar ao ponto de entregar minha própria vida para que ele não alcance as pessoas. Isso é a lei de Deus. E quando invadem a pátria? Pátria, entenda. Quando invadem a pátria, primeiro, você está falando em que assunto, em que aspecto? A invasão da pátria, nós temos que ver se é juiz de Deus, como é o caso que está acontecendo aqui. Mas nunca, em nenhuma situação, Deus exige que você entregue a sua vida pela pátria. Nunca. Nenhuma. Ué, e os exércitos existem para quê? Quem criou os exércitos? Não foi Deus. Quem disse que criou Deus que os exércitos? Quando você vai ler lá em Gênesis, você vai ver que a gente não tem direito a usurpar as coisas do homem. Os exércitos são criados para defender o quê? Terra. Quem disse que existe pátria? Quem disse que existe propriedade privada? Ou pública? É tudo de Deus. O que acontece? A gente quer defender algo que não é nosso. Isso não é nosso. Mas lá, eu não lembro exatamente onde, mandou o cara lá invadir os muros lá no Jericó e gritaram lá para derrubar. Eu sempre vejo no Antigo Testamento ações militares, né? Ações divinas. Quando você pensa em militares, você está pensando em governo humano. As ações divinas que aconteceram no Antigo Testamento foi toda uma estruturação para mostrar para a gente a leitura do que teria que ser feito no Novo Testamento, não no sentido de sair dando pancada em todo mundo. No Antigo Testamento era uma situação diferente, porque Deus deu uma direção diferente. Nós vivemos numa condição de uma outra ótica nos dias de hoje. A direção que nós temos hoje é, bateu aqui, bate aqui. Não é a direção. Mas pastor, por que dentro da casa? Porque especificamente o Senhor fala que o sacerdote tem que cuidar daquelas pessoas dentro de casa. Eu não tenho como exteriorizar isso. Quando você fala, invadiu a pátria. Se nós estamos falando do Brasil, não tem ninguém invadindo o Brasil. Nós estamos tratando de ações reais. Não adianta eu tratar com ações do que vão acontecer. Nós estamos tratando quando a situação ocorrer no momento, nós lidamos através de oração. E são situações muito específicas. Então, por exemplo, está tudo errado. Por exemplo, eu sou militar. Eu recebi uma formação, inclusive, assim, dar a minha vida pela pátria. Não existe isso. Bom, eu fui preparada para isso. Não estou dizendo para você que foi preparado, mas preparado errado. E você tem esse conceito de que você tem que dar a sua vida pela pátria, e esse conceito é humano e você está seguindo porque você quer. Nós já tratamos isso em aconselhamento bíblico. Entendeu? Você continua batendo nessa tecla, que você acha que é o propósito da sua vida, você defender a pátria, e não tem nenhum lugar na palavra dizendo isso. Está dizendo que você tem que defender os seus, tem que defender a vida, fala para você honrar pai e mãe, mas não fala nos 10 mandamentos você defender a pátria. Onde está escrito isso? Não tem lugar nenhum. É uma decisão da Edilene. A Edilene tomou essa bandeira para ela. E eu só estou trazendo a baila porque você está jogando em público e eu respondo em público. Tá? Você traz até essa condição de que você é o arauto da pátria. E Deus não está querendo nada disso de você. E aí você sofre, porque você age de uma maneira em que essa maneira ela não é respaldada pela palavra, e você não encontra respaldo e você fica angustiado e fica ansiosa. E você vai continuar nessa batida, enquanto você achar que você vai resolver o problema da pátria. Não vai resolver. Você tem que cuidar das coisas que são circulares, que são do Evangelho, de cuidar de vidas, de pessoas. Isso que nós somos comissionados a fazer. Agora, em algumas outras situações, a lei dos homens com a lei de Deus caminha em concordância, né? Tudo bem, aí você segue. Quando a lei do homem e a lei de Deus andarem em concordância, o que está dando prevalecência não, o que está dando suporte não é a lei dos homens, é a lei de Deus. A lei de Deus é que dá o suporte. Porque quando você fala, que nem nesse exemplo, que aí nós estamos entrando aí,
O exército chega e fala para mim, olha, eu tenho que matar o cara que está invadindo lá. Onde está escrito na lei de Deus? Isso. O que me dá suporte para fazer isso? Dá suporte? Beleza, não dá suporte, eu vou preso. Ah, mas vai tomar. Vai. Quando a gente vê esse texto de Abacuque aqui, e vê o texto de Ezequiel, Deus está falando que, além de não defender, tem que se submeter. Lá só o Ezequiel. Não lute contra Nabucodonosor que está invadindo a sua terra, o juízo é meu. E como é que a gente descobre isso? Orando. Então, nação para Deus, biblicamente falando, exclui o conceito de propriedade. Nação para Deus constitui o povo espiritual dele. Ponto. Chama-se os judeus que são realmente judeus e os gentios que foram escolhidos pelo Senhor. É o povo Israel, o Israel espiritual de Deus, é a nação de Deus. O resto é o resto. Pastor, só mais uma questão. Por exemplo, lá na Torre de Babel, né? Porque eu também... Querida, eu não tenho como ficar respondendo durante a dominical cada ponto que você vai buscar no Antigo Testamento para tentar alicerçar o pensamento seu. Porque você vai falar, você falou de Jericó, agora você está em Torre de Babel, eu respondo você Torre de Babel, você vai para um outro, aí a gente não sai da dominical. Não é só isso, você já falou um já. Depois em aconselhamento a gente senta e conversa sobre todas as dúvidas que você tiver e a gente vai colocar ponto a ponto, mas não vai resolver, vai chegar na mesma vertente, tá? Mateus capítulo 7, verso 2, pois com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tivermos medido vos medirão também. Se os políticos e comandantes das forças militares, acostumados a agir de modo brutal e impiedoso, entendessem que eles e seu povo um dia haverão de receber o mesmo tratamento das mãos daqueles que oprimem, um lamento genuíno a Deus por misericórdia, num contexto de arrependimento, poderia tornar-se mais frequente. As pessoas, elas definem as suas regras, os seus meios de agir e vão, muitas vezes, em nome de Deus. Se alicerçam. O pior tipo de guerra é a guerra em que a pessoa coloca Deus na jogada. Em que ele fala assim, Deus está mandando, e aí a pessoa ela vai marchando, sem olhar, sem pensar, porque ela vai passando em nome de Deus. A dificuldade das pessoas que abrem as suas próprias igrejas é muito similar a isso. E o que acontece? A pessoa ela sai de uma igreja por algum motivo que ela não gosta, ela abre a sua igreja e ela define o seu modo de operação. E eu falo o que eu defino, o que eu acho, o que eu posso. E a palavra de Deus ela é colocada em segundo plano, e isso é um problema. Quando a gente vê a ação militar, a pessoa, eu vou invadir, porque eu vou fazer, eu vou destruir. E ninguém vai atrás de Deus. Quando a gente vê, por exemplo, ações na favela da Rocinha, a gente vê aqueles comandos entrando, o grau de violência que aquelas pessoas usam é o necessário ou é o suficiente? Será que o entendimento, pode deixar, será que o entendimento do matar ou morrer, ele é aquilo que Deus espera? As pessoas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas em satisfazer o desejo dos seus corações. Mesmo que os moinhos de Deus moam vagarosamente, eles moem muito finos. Esse provérbio deixa bem claro que o Todo-Poderoso está excessivamente atento com os assuntos não religiosos. Parece que Deus não está olhando o que está fora da igreja, mas Ele está. Ele está olhando tudo o que aconteceu nas eleições. Deixa ela, não esquenta a cabeça. Ele está olhando tudo o que aconteceu nas eleições, se houve fraude, se não houve fraude, se houve propina, se não houve propina. Deus ele está de olho em todas as coisas. Independente de quem ganhou a eleição ou quem não ganhou a eleição, o Senhor ele está de olho em todos esses assuntos que são religiosos ou não são religiosos. Toda a desumanidade do homem para com o homem, não apenas em uma eternidade distante e nebulosa que vai haver o julgamento, mas pode ocorrer aqui. Pode ocorrer aqui. Embora o equilíbrio final da justiça espere a eternidade, esse exato momento mostrará uma equidade maior do que a princípio parecia. Pode ser que você não veja a execução do juízo de Deus sobre a vida das pessoas que estão fazendo o que estão fazendo, mas o juízo existe. Deus ele vai julgando, e aí você não sabe, mas aí a pessoa ela sofre uma enfermidade, acontece uma coisa, acontece um revés na família, tudo isso pode ser um juízo de Deus sobre a vida da pessoa que está fazendo a iniquidade, e nós não conseguimos medir isso. Realidade,
Ou nós vamos pagar aqui, ou nós vamos pagar na eternidade. Vai pagar. Não vai acabar em pizza. Esse contexto de acabar em pizza é conceito humano, não é divino. Abacuque 2,9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se da garra do mal. E aí Deus está falando novamente sobre a nação dos caldeus, que eles estavam fazendo o quê? Estavam conquistando para juntar recursos, para eles poderem terem as suas gerações posteriores de uma forma farta. Só que todos os recursos que foram adquiridos de uma maneira ilícita. Cuidado com o meio que você adquire recursos. Quando a gente trabalha lá em Efésios, fala que nós temos que ter a couraça da justiça. O que é a justiça? É você agir com as pessoas como você gostaria que agissem com você. Pastor, eu sou justo. Será que é mesmo? Será que quando você vai acertar o preço da diarista sua, da faxineira, você paga algo justo ou você sabe que ela está precisando e aperta? O conceito de justiça, ele é medido em coisas como essa. Em que uma pessoa pede um lanche para você que você está comendo e você, em vez de você comprar um novo para ela, você dá aquele mordido para a pessoa. Qual é a justiça? O padrão de justiça é um padrão muito mais alto do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E ele vai ser cobrado da gente. A casa sobre a qual os caldeus são citados se refere principalmente à sua dinastia, embora ela possa aplicar-se também à linhagem familiar dos cidadãos comuns. Eles estão preocupados com a sua própria vida e a sua família. Ele deseja alojar os seus descendentes fora do alcance dos seus inimigos, reais ou imaginários. Pode deixar. Ele confia que, de alguma maneira, a riqueza acumulada irá garantir que serão inatacáveis. O problema do ser humano hoje é que ele quer granjear de tal maneira... Está aqui embaixo. Tá? Ele quer granjear de tal maneira recursos para não depender de Deus. Agora está atrapalhando a gravação. Agora você tem que pegar. O problema não é você ter recursos. O problema é você se apoiar neles. O problema não é você ter uma poupança para as dificuldades. O problema é você pôr a confiança nela, na poupança. O problema não é você ter um cargo público. O problema é você colocar confiança nesse cargo público. E era o que os caldeus estavam fazendo. Os caldeus eles estavam arrecadando, tentando de toda maneira arranjar despojo de todo lugar para o quê? Para eles defenderem o futuro deles. O vício da cobiça naturalmente se associa a uma preocupação da pessoa por sua casa e sua posteridade. Por que as pessoas eles roubam do Banco Central ou de Petrobras e continuam roubando? Se não é para pensar nas próximas gerações ou em algumas coisas que são impensáveis. A pessoa já tem o suficiente, ela não precisa roubar mais. Ela já tem no banco lá 1 milhão de reais, 2, 5 milhões, 10 milhões de reais. Ela não precisa de mais dinheiro. Mas ela está pondo a confiança em quem? No dinheiro. Em conformidade com uma de suas inscrições, Nabucodonosor disse: um dos principais propósitos do seu reforço das paredes da Babilônia era construir um nome duradouro para o seu reinado. Por que Nabucodonosor levantava muralhas? Por que a gente coloca muros na nossa casa? Esse direito à propriedade privada não é bíblico. Casa própria não é bíblico. Eu tenho casa própria lá em São Paulo. Mas não é algo que é essencial e necessário. Se você tiver, amém, não é pecado. Mas você entende que quando a gente coloca uma coisa, a gente tem que proteger para ninguém ter acesso. Isso não é bíblico. Deus não criou o mundo dessa forma. E aí as pessoas elas ficam defendendo as suas propriedades acima da defesa do ser humano. Pastor, como fica isso em relação àquilo que você falou de que se alguém entrar na minha casa eu tenho que matar? São situações diferentes. Eu não estou defendendo a minha propriedade, estou defendendo vidas. Vidas são mais importantes do que coisas. E o que acontece é que nós colocamos os bens como coisas principais. Nosso afastamento de Deus, ele muitas vezes tem a ver com isso.
Nós colocamos o nosso coração no que é material e não no que é imaterial, que foi o que os babilônicos estavam fazendo. Esse Nabucodonosor, ele rezava ao seu Deus Marduk, era a oração dele, que ele conceda como bênção vida para muitas gerações, uma posteridade abundante, um trono sólido e um longo reinado. As consequências da avareza são justamente o oposto do que o ganancioso deseja. Seus esquemas só garantem opróbrio sobre a sua casa. Acã levou desgraça e condenação à sua família. Jericó, ela tinha que ser conquistada para que o povo de Israel pudesse continuar caminhando e tomar posse de uma terra que o Senhor tinha dado como herança. Está com sono, está com sono. E aí foi dada uma ordem por Deus: quando vocês estiverem na terra, não peguem nada, tudo que tem aí é maldito. Acã, quando ele entra na terra, ele vê ouro, ele vê capas babilônicas festivais e ele fala: eu vou pegar para mim. E ele pega, vai lá na tenda dele e esconde. Na sequência, Jericó é destruída e eles vão tentar guerrear com uma cidade muito menor. E aquela cidade dá uma peia neles. E Josué fica todo dodóizinho e rasga suas vestes. E Deus fala: por que você está rasgando as suas vestes? Vocês fizeram o que era mal, tem consequência. E aí Deus traz à luz quem era. E aí morreu Acã, morreu a esposa, morreu os filhos, todos os seus bens. Parece que é excessivo, mas eram as regras e eram as normas de funcionamento e de trabalho para que aquele povo pudesse ser formado como um povo de Deus. Há leis que existem no Brasil que em outros povos a gente acha que é muito alta, muito forte. Ou outras leis que tem, por exemplo, você vai lá no Oriente Médio, se o cara roubou, corta a mão dele. A gente olha e fala: oh, que coisa. Mas são leis e regras que existem, muitas delas humanas. Ficar sem a mão, não rouba. Aí que está. Quando há um julgamento como esse, você tem que pesar por que ele roubou. Entendeu? Uma coisa, faz nada. Não faz aqui, não faz lugar nenhum. Porque o nosso julgamento é na superfície. Qual a diferença de você roubar para alimentar sua família ou roubar porque você é ganancioso? É a mesma coisa? Eu acho que não. Não. Roubar é roubar. Senão, dentro desse é a mesma coisa, então eu tenho direito, por não ter terra, ao invadir a sua casa, porque a minha família está sem lugar para morar. Entende como é complicado? Nós estamos tratando de conceitos de ética cristã, em que uma leitura dessa aí, quando o cara vai punir, talvez a punição não fosse arrancar a mão, mas roubar é roubar. Mas é a lei do país. E é uma lei o quê? Humana. Ética cristã. Se Deus abençoar, qualquer dia a gente trabalha um pouco de ética cristã e você vai ficar chocado como você pensa de maneira errada ou de maneira antibíblica. Eu já falei para vocês da eutanásia. Entendeu? A eutanásia é uma coisa complicada. Você está vendo o seu ente querido padecendo, sofrendo, não vai melhorar. E aí, você desliga o aparelho? Você está matando? Isso é ética cristã. Isso é ética cristã. Eu posso condenar uma pessoa que está roubando porque o filho dele está morrendo de fome? Ou não posso? E aí a gente vai pensando, eu posso abortar? Não, pastor, não pode. Mas e se for sofrimento para a mãe, assim, assado, advém do estupro? Aí a gente vai criando um monte de situações que você vai aumentando o número de pontos de interrogação e você não resolve nada. Pastor, essa questão sobre a vida, não tem, é que normalmente a gente pensa que só quem pode tirar a vida é Deus. Eu não falei nada diferente disso, eu só falei para você... Não, eu sei. Eu estou dizendo para você que a gente, às vezes, tem uma resposta muito imediatista. É muito imediatista as nossas respostas. Mas a gente tem que parar para ver, para analisar. A gente não quer. A gente tem um pré-julgamento. Se o cara fez, a gente tem essa ação. Mas e se é com a gente? Não, aí é diferente. Aí é diferente. Com a gente, normalmente, tem que ser diferente. A gente vê um cara roubando... Mas a gente vê uma situação em que a gente leva vantagem, mas a gente acha que para a gente não tem que ter a mesma punição. Abacuque 2:10. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos
e pecaste contra a tua alma. Nós lemos o texto, falamos sobre o contexto de Acã. Nós também temos o contexto de 2 Samuel, não precisa abrir, capítulo 15 até 17, que tinha uma pessoa que chamava Aitófel, parece nome de balinha, né? Aitófel, ele era o conselheiro, a balinha Toff, lembra? A balinha Toff? Tá? Então esse cara é um conselheiro de Davi. Toff, balinha Toff. Gostosa? É assim, caramelo, bala de caramelo. Entendeu? Bala de caramelas. E aí, quando ele soube que seu conselho, que ele era um conselheiro do rei, ele soube que o seu conselho havia sido desprezado, ele foi lá na casa dele, arrumou as coisas que ele devia, tudo, e se enforcou. Sofreu ele e sofreu a casa dele. Oxi. Quem se enforcou, ele? Aitófel. Ele se enforcou? Se enforcou porque o conselho dele foi desprezado. A função dele era ser conselheiro. Quando ele deu um conselho que o rei não aceitou, ele se matou. Quem sofreu? A esposa, os filhos, toda a casa dele sofreu. De modo semelhante, o rei da Babilônia trouxe vergonha sobre si mesmo e sobre sua própria casa. O rei pouco entendia que pela cobiça estava pecando contra a sua própria alma. Ele havia pensado que estava assegurando a preservação da sua casa, mas na verdade ele estava destruindo ela. E aí Nabucodonosor, você vê a construção dele. Ele recebe poder e autoridade de Deus. Ele sabia que era de Deus. Se a gente lê Daniel, a gente vai ver a construção do que acontece. Ele vira, fica como bicho, 7 anos comendo grama. Imagina, dá para a gente imaginar isso? O ser humano, é isso que aconteceu. É uma coisa que eu estava conversando com a dos reis, parece que é historinha, né? Ele, como ser humano, ele encurvou, criou pelo, virou um lobisomem, unha, e começou a comer grama. E o orvalho molhava ele. Ele ficou 7 anos... O mais forte da terra. O homem mais forte da terra naquela época ficou 7 anos comendo grama. Até que Deus falou, tá bom. Ele trouxe a consciência ainda como bicho, ainda olhou para cima, glória a Deus. Se você continua lendo o livro de Daniel, eu estou lendo Daniel com a minha filha, você vai ver que o filho dele, Belsassar, ele, em certo momento após a morte do seu pai, ele faz um banquete para 1000 pessoas. E aí tinham homens, tinham mulheres, concubinas, esposas, um fuá lá. E aí todo mundo bebendo vinho. Aí ele fala assim, agora traz as taças de ouro que haviam dentro do templo. E aí todo mundo bebe. E aí eles começaram, glórias ao Deus da prata, glórias ao Deus do ouro, o Deus do ferro, da prata, um monte de coisa lá, madeira. Aí a mãozona, aparece uma mão assim, imagina essa cena. Uma mãozona começa a escrever com o dedo assim, ó. O povo ficou apavorado. Aí, depois de toda uma sequência de assuntos, chega Daniel e fala para ele assim, olha, o que está acontecendo aí o seu reino foi pesado, não foi levado em conta. Você vai ser banido. Já era. Você viu o seu pai, Daniel falando com o homem, com o rei, você viu o seu pai virar bicho 7 anos. Você viu o seu pai se ensoberbecer e Deus trazer o juízo, e mesmo assim você continua fazendo a mesma coisa. Por isso o seu reino passou. Na mesma noite o bicho morreu. Isso não é historinha. Deus pode não escrever na parede, mas Ele traz situações bem claras para a sua vida em que você decide coisas erradas. Abacuque 2,11, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. É um texto semelhante, é lá Isaías capítulo 6, se não me engano, em que Deus começa a falar, já li esse texto, em que Deus começa a falar que como a gente fica na presença do Deus vivo, cantando glória, 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 aleluia, e você está lá assim, ó, parece um jeca. Levanta, glorifica a Deus. E aquele texto de Isaías fala, até coisas inertes, como os batentes da porta, tremem com a voz do Senhor, com a presença do Senhor. E vocês que são considerados filhos, não fazem nada. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Os babilônicos não percebem? Pois as coisas inertes estão mostrando que Deus ele vai julgar. É lógico que aqui é uma figura de linguagem, não é que a parede vai começar... Lembra que a gente vai lá naquela... Qual que é o monumento lá que você coloca na igreja lá, né? Coloca o ouvido assim, o cara fala lá do outro lado, você ouve. Não é isso. Não é a parede que vai ficar falando.
As últimas frases do provérbio, porque todo esse texto que nós lemos, quando ele falou provérbio, e até 2:11 é o mesmo provérbio. As últimas frases do provérbio voltam à imagem da casa e sua destruição. O processo agonizante de autodestruição continua enquanto um elemento da estrutura geme em agonia para ser respondido por outro. As pessoas estão com o coração tão duro que coisas inanimadas clamam. Lembra de Jesus Cristo? Se as pessoas não clamarem, quem que vai clamar? As pedras. São todos textos iguais. Tanto de Ezequiel, como esse de Abacuque, como lá dos Evangelhos, em que nós temos que clamar, nós temos que entender que nós estamos na presença do Deus vivo, nós somos filhos, mas nós não agimos assim. A pedra clamará da parede, e a trave, que é o batente, responderá do madeiramento. A dinastia do rei desaba a despeito de todos os esforços para garantir o trono por meio do acúmulo da riqueza ilimitada. Nabucodonosor juntou. Convido você, se você quiser fazer esse estudo, vai lá e pega um livro de história, não Bíblia, história, e vê a cultura assíria que é antes. Vê quanto tempo demorou para cair aquele que estava no topo, para cair. E quanto tempo demorou para o babilônico subir até o topo e cair. Você vai ver que a ação divina de Deus, em 30 anos, faz com que uma nação acabe e outra seja construída. Gente, isso não existe. É mais fácil você acertar na cena do que uma coisa como essa acontecer. E foi o que Deus fez. Uma nação naquela época, sem contato, sem internet, sem e-mail, sem helicóptero, sem nada, a nação ela conquistou, ela dominava tudo. No outro dia não dominava nada. No outro dia, Babilônia, lá em cima, ação divina de Deus. Porque ele levanta reis e derruba presidentes. Ele faz o que ele quer, conforme a vontade dele. A pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiramento. Será que há necessidade de que você esteja lá? E não adianta chamar o pastor, não, porque eu não vou não, hein? Você está lá e fala assim, pastor, a minha porta está falando. Eu não vou lá não, hein? A minha porta está falando. O meu sofá está falando comigo. Gente, a gente tem que se posicionar. A gente tem que mudar. A esperança que nós temos lembra do amor de Deus? Ele fala que Ele nunca vai nos abandonar. E no caso desse povo aqui, esse povo não é povo de Deus, vai para o julgamento mesmo. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti mais uma vez porque podemos trabalhar as instruções da Tua Palavra. Muitas coisas, Pai querido, nos são confusas. Muitas coisas, Pai querido, geram em nós questionamentos que apenas o Senhor pode sanar. Homens não têm a sabedoria necessária para elucidar todas as nossas dúvidas, Pai. Mas o Senhor, Pai querido, é um Deus amoroso, que está sempre pronto a nos dar sabedoria, sempre que nós pedirmos sabedoria. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo, Pai, a da Tua bênção, o Teu cuidado e o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.